gravando aqui, pessoal, e vou compartilhar a tela da prova. Aqui. Não, não é essa daqui, não. Essa é do WhatsApp. Gente, agora eu descobri que o WhatsApp tem um aplicativo de computador, porque antes a gente tinha que entrar num site, né? Agora não. Baixei o aplicativo essa semana para o computador. Legal. É outra tela, deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Vamos para as perguntas e já vou fazer a correção aqui com vocês, é muito de boa. Bom, olha essa primeira questão, pessoal. Talvez não foi a ordem que vocês fizeram, porque normalmente eu coloco questão 1, questão 2, questão 3, essa eu não coloquei o número, então ela ficou, para cada um aparece numa sequência, tá? Mas é só vocês lembrarem qual a questão. Aqui vai aparecer na sequência que eu fiz as questões. Então, olha esse primeiro. Um elemento genérico X, vocês vão ver muitas questões de química assim. Ele não fala qual que é o elemento, ele fala, ó, um elemento qualquer que possui 31 prótons em seu núcleo. Um elemento qualquer aí possui 31 prótons em seu núcleo. Sabendo que sua massa é igual a 60, qual deverá ser a quantidade de nêutrons? Gente, é aplicar fórmula, que vocês vão ver que todos é isso. A gente tem a fórmula, né? A igual número de prótons, que é chamado de Z, mais o número de nêutrons, que é chamado de N. O exercício, gente, ele sempre vai dar 2 dessas três grandezas. Sempre. Ele vai dar 2, vai pedir 1. Nesse caso, ó, ele dá a massa, que é 60, ó, então no lugar do A eu coloco 60, igual o número de prótons que ele dá, 31, mais, que é o nêutron, que é o que ele quer descobrir. Você vai fazer o quê? É sempre subtrair um pelo outro ou somar, depende do que ele quer. Nesse caso, como eu quero achar o N, eu vou isolar o N, então vou passar o 31 que está somando, subtraindo o outro lado. 60 menos 31 igual a N, que é o número de nêutrons. Então, nêutron só pode ser quanto? 29. Beleza? Então, nêutrons igual 60 menos 30 igual 29 nêutrons. Beleza? Ô, Robson, desculpa te atrapalhar, mas é porque a Laís não tá conseguindo entrar no Zoom porque tá pedindo uma senha. Gente, não faço ideia por que isso acontece. Raramente acontece, mas às vezes acontece. E eu não sei o que fazer. Fala para tentar de novo, porque eu não coloco senha. Beleza. Deixa eu ver se aparece ela aqui. Deixa eu parar de compartilhar e ver se aparece. Ó, o Lucas está pedindo aqui. A Laís não. Não veio nada aqui. Fala para ela tentar entrar de novo. Envia outro link, Robson. Mas se eu enviar outro link, eu vou ter que acabar com essa sala aqui. Vou ter que fazer outra, para todo mundo entrar no Compensa. Não, acho que eu consigo pegar o link aqui, peraí. Bom, se você conseguir, manda para ela lá, por favor. Demorou? Bom, pessoal, não, só um anfitrião pode. Deixa eu ver aqui, gente. Ah, tá. Não, consigo sim, ó. Eu vou passar o link aqui, gente. Alguém manda lá para mim, por favor? Ah, pega essa senha aqui, ó. Alguém anota aí, por favor? E manda para ela qualquer coisa que eu não consigo copiar. É Y minúsculo, tudo minúsculo. Y, G, 4, E, G. Tudo minúsculo. Aí agora um W maiúsculo. Deixa eu ver se eu consigo pôr no chat aqui, peraí. Ah, consigo sim. Aí alguém manda para ela. Eu marquei, aí eu vou passar para ela para ver se ela consegue entrar. Então vê se tá certo mesmo. É esse aqui, ó. Tô passando aqui no chat. EGW. YG 4 EGW. Isso aqui. Beleza? Obrigado, Manu. Obrigado, Léo, aí pelo trampo. Bom, voltando então, pessoal. Vou voltar a compartilhar lá. Tá, então a primeira questão é essa aí, suavão, sem treta nenhuma. Segunda, o cloro, elemento químico presente no grupo dos halogênios, grupo 17,
é extremamente reativo, e realmente é, viu, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tá em algum lugar que libera gás cloro, porque ele se quebra facilmente e ele reage com a água no nosso organismo. E quando ele reage com a água do nosso organismo, do que tem nas nossas narinas e tudo mais, ele forma ácido clorídrico facilmente. Então, imagina a gente inalar ácido clorídrico. Uma coisa é a gente ter ácido clorídrico no nosso esôfago e estômago, que está revestido por uma camada que neutraliza o ácido. Outra coisa é a gente ter esse ácido fora. Aí dá treta. Então, tem que ter muito cuidado mesmo com o cloro. Ele fala que o cloro tem seu número atômico igual a 17 e nêutrons 18 em seu núcleo. A massa desse elemento deve ser igual a... Provavelmente esse é o mais fácil de todos, porque aí é só somar. Fórmula A igual Z mais N. N. Bem boa. Só que eu quero A. Né? Então é só somar número de prótons mais número de nêutrons. Então A igual... O Z ele fala que é 17, que é o número atômico, mais o nêutrons que ele fala que é 18. Só somar. 17 mais 18, até onde eu lembro, dá 35. Beleza? 35, primeira alternativa aí. Tudo bem, pessoal? Beleza, então. Próximo. O silício, simbolizado por S maiúsculo e I minúsculo, Si, é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre. Isso se deve ao fato de que esse elemento se encontra presente, por exemplo, em grãos de areia. Então, imagina a quantidade de grãos de areia que a gente tem no planeta, né, pessoal? Se todo grão tem silício, é super entendível esse ser um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, né? A camada mais superficial do planeta. Sua massa é de 28 e ele possui 14 nêutrons em seu núcleo. Qual deve ser o número atômico desse elemento? Fórmula, pessoal. Não tem o que fazer, é formulinha. A igual Z mais N. Eu dou a massa, que é 28, que é o A. Eu dou o nêutron, então eu peço o Z e dou o nêutron, que é 14. Que número somado a outro dá... Que número somado a 14 dá 28? Pode ser 14, né? 14 mais 14, 28. Então, terceira alternativa aqui, ó. Beleza? Suave, hein, gente? Que prova easy, facinho. Continuando aqui, pessoal. Próximo, o elemento frâncio, de símbolo Fr, é o maior elemento conhecido pelo homem em questão de diâmetro. Então, se a gente pudesse ver o átomo como uma esfera, o frâncio é o maior de todos. Ele é o que ocupa mais espaço aí em relação ao tamanho do átomo. E por ser muito grande, ele é muito radioativo. Então, se você tem um lugar que tem frâncio perto, corra. Então, dentre vários motivos, é também um elemento muito radioativo. Tendo massa igual a 223 e número atômico 87, qual a quantidade de nêutrons desse elemento? Beleza. Aplicando a fórmula aqui, A é igual a Z mais N. Eu dou a massa, que é 223. Eu dou o número atômico, que é 87, e peço o número de nêutrons. Então é só fazer 223 menos 87, isso é igual a nêutrons. Né? Fazendo aqui rapidão, 223 menos 87 é igual a 136. Então o número de nêutrons é igual a 136. Beleza? Alternativa 3 aqui. Suave, hein, pessoal? Suave, suave, suave. E por último, ao longo dos anos, vários elementos químicos foram sendo descobertos e colocados em seus devidos lugares na tabela periódica.
Pessoal, isso é uma coisa muito legal, que a tabela periódica, até uns 5, 6 anos atrás, ela tinha espaços livres no seu interior. E esses espaços livres eles significavam o seguinte: ele falava, ó, é possível que exista um elemento químico que pode entrar nesse espaço. É possível. Então, se porventura o homem descobrir um tal elemento, ele vai estar nesse lugarzinho aqui. E foi o que aconteceu. Quando descobriram os últimos 5 elementos, eles já tinham o lugar deles reservado na tabela periódica. Isso é muito legal. Né? Então, não é uma prova, mas é uma forma de mostrar que a ciência, que as descobertas científicas, elas não é simplesmente por descobrir, mas também como forma de previsão. Então, quando você tem uma teoria científica, você consegue usar ela para fazer previsões. E a tabela periódica é um exemplo disso. Né? Ele fez previsões que poderia existir tais elementos químicos, e se eles existissem mesmo, ele estaria em tal posição na tabela periódica. E o Oganesson foi um desses. Né? Então, ó, um dos últimos elementos descobertos pelo ser humano foi o oganessônio, representado por Og. Sua massa é de 294 e ele possui 176 nêutrons em seu núcleo. Qual a quantidade da outra partícula presente no núcleo e qual o nome dessa partícula? Bom, pessoal, a gente sabe que no núcleo só tem 2 partículas, nêutrons e prótons, né? Elétrons fica fora, então só pode ser uma das alternativas que tem prótons, né? Nêutrons não é, porque ele já deu o número de nêutrons aqui, elétrons não é, porque elétrons fica fora do núcleo. Então só pode ser uma das alternativas que tem o prótons. Bom, fazendo a fórmula aqui, A é igual a Z mais N, ele dá a massa, que é 294, igual o Z, que é o que ele quer, mais os nêutrons, que é 176. Né? Fazendo essa continha, 294 menos 176 igual a Z. Né? 294 menos 176 é igual a 118. Quarta alternativa aqui. Então, Z igual a 118. Beleza? Quarta alternativa aqui. E foi isso a prova, gente. Acho que vocês fizeram aí, devem terem feito rapidinho. Não teve muita dificuldade. Ok? Alguma dúvida em alguma questão, gente? Alguém quer conversar alguma coisa sobre? Ó, aqui foi as médias, foi as quantidades de pontos, valendo 5, obviamente, né? Então, ó, muita gente tirou 5, 15 pessoas, né? Então, esses 5 equivalem a 10, né? Muita gente tirou 4, 4 pessoas tirou 4, que equivale a 8. 3 pessoas tiraram 3, que equivale a 6. E uma pessoa tirou 2, que equivale a 4. Né? Vou passar rápido. Pessoal, já vou liberar a pontuação. Né? Como não teve nenhum erro na prova de alternativa com questão errada e tal, então já dá para liberar a pontuação direto. Tá? Então, isso aqui vai para o e-mail de todos. Gente, às vezes os e-mails voltam, eles não chegam a vocês. Aí é porque vocês escreveram um e-mail errado, tá? Então, se não chegar, só me dá um help aqui, que aí eu falo a nota pessoalmente. Então, a nota já foi para o e-mail de vocês, beleza? 22 respostas, acredito que todo mundo fez a prova, então. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Não, nada. Eu acho que nada. Beleza, Lívia. Sucesso. Bom, gente, então, em relação agora à aula e o vídeo que eu passei de manhã, vamos lá para a apostila. Pessoal, em relação ao vídeo, vocês entenderam a relação de nível de energia, né, os níveis que são as camadas eletrônicas ou orbitais eletrônicas, ou níveis eletrônicos ou de energia? Posso chamar essas camadas aqui, ó, K, L, M, N, O, P, Q, dessas 3 formas. Tá?
E só lembrando, vocês vão ver muito essa representação aqui que eu estou circulando. Muito. Então, vocês têm que lembrar que isso é um orbital, uma camada que envolve todo o núcleo. Né? Então, isso aqui é um recorte, tá, gente? A camada K é uma circunferência que envolve aqui. A camada L é outra circunferência que envolve o núcleo. Camada M, outra circunferência, né? Então, é só um recorte. E como a gente viu a semana passada, quanto mais longe essa camada, ou orbital, ou nível está do núcleo, quanto mais longe, mais energética ela é. Por que mesmo, Robson? Porque quanto mais longe, menor a atração do núcleo de carga positiva com os elétrons que estão ali de carga negativa. Né? Positivo e negativo se atrai. Quanto mais próximo, maior a atração, então menor a mobilidade desse elétron. Né? Ele está mais preso. Se ele está mais preso, ele não consegue se mover muito, a energia baixa. Quanto mais longe ele se afasta, menor a atração, né? Ele consegue se mover mais facilmente, maior a energia dele. Quanto maior a energia, maior a energia do orbital também. Então, a camada K, ó, ela só cabe 2 elétrons nela. Por quê? Porque ela tem baixa energia e também, gente, porque ela é menor que as outras, né? Quanto maior o nível, quanto mais distante eu estou do núcleo, ó, maior fica o orbital, né? Tenta comparar o orbital, a órbita do planeta Terra e a órbita de Netuno, por exemplo. Né? O comprimento da circunferência que faz Netuno, quanto tempo demora para nós? Vou até pesquisar aqui, gente. Né? Quantos anos, na verdade, a órbita de Netuno em volta do Sol? Vou pesquisar. Órbita Netuno. Sol. Porque deve ser um absurdo, né? Só para a gente ter a diferença, né? Ó, gente, 164, quase aproximadamente 165 anos, né? Enquanto o planeta Terra demora 1 ano para orbitar o Sol, fazer uma órbita completa, Netuno, né, ele demora 175 anos. Por quê? Porque quanto mais longe você está do seu centro de circunferência, maior o seu comprimento de onda. Né? Então, esse é um dos motivos para que o K só caiba 2, porque ele é bem menor que os outros. Mas aí vocês podem me perguntar, Robson, da hora, entendi. Quanto mais longe do núcleo, mais elétrons cabem nesse orbital, né? É isso mesmo. Então por que o P e o Q começam a diminuir? Né? Beleza, tá crescendo. Ó, 2 elétrons no K, 8 elétrons no nível L, 18 elétrons no nível M, 32 no N. Ah lá, mas estabilizou? O O continua 32? O P, 18? Então diminuiu. O que está acontecendo? A resposta é o seguinte, gente, não é que está diminuindo, está aumentando. Mas pela quantidade de átomos que o ser humano conhece, 118, vocês vão ver daqui a pouco, na próxima etapa, não tem como colocar mais elétrons aqui. Né? Na hora que eu vou distribuindo os elétrons de um átomo, ele naturalmente ele vai diminuindo nessas camadas. Né? Vocês vão perceber no próximo tópico desse assunto. Tá? Então, se existisse mais átomos, isso aqui aumentaria. De 32 ia para um outro número maior e por aqui vai. Aumentaria sempre. Mas é que não tem átomo suficiente para aumentar. Tá? Então, não é que é uma exceção à regra. Não, aumenta. Porque vocês vão ver mais para frente que não cabe. Tá? Bom, aí eu fiz alguns exemplos lá com vocês. Né? Por exemplo, um átomo que eu dei um exemplo. Vamos pensar que um átomo que tem 3 elétrons, né? 3 prótons no núcleo, para ele ser neutro, ele tem que ter 3 elétrons. Se a gente fosse distribuir esses 3 elétrons, qual que seria a quantidade? Fácil. Eu começo do menor, que é o K, e vou indo do menor para o maior. 3 elétrons. Eu consigo colocar os 3 no nível K? O que vocês acham? Consigo colocar 3 aqui no nível K? Não consigo, né? Por quê? Porque ele só cabe 2. Então, eu vou ter que colocar desses 3, 2 vem aqui, ó. 2 vem aqui.
Beleza, dos 3, 2 vem aqui. Falta quanto para distribuir? Falta 1. Onde que eu vou colocar esse 1? No próximo, que é o L. 1 vem aqui. Pronto, distribui os 3 elétrons. E aí vem a pergunta, tá, gente? Eu falei isso no vídeo, mas vale ressaltar. Robson, então não tem problema que a última camada tenha menos elétrons que ela cabe? Não tem, pessoal. A maioria dos elementos vai ter, na última camada preenchida, menos elétrons do que ela comporta. Não tem problema. O que não pode é as anteriores, que nem nesse exemplo, qual que é a anterior a L? É a K. O que não pode é as anteriores ter menos que o seu máximo. Elas sempre têm que estar com o seu máximo preenchido, tá bom? Bom, aí a gente consegue fazer aí, ó, a distribuição da agora a sua vez, né? O Na tem 11, beleza? 11 elétrons. Preciso distribuir esses 11. Como que vai ficar, pessoal? Ó, vou escrever aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Texto. Ó, vou tentar pôr aqui em cima. Beleza. 11 elétrons. Bom, olha como eu vou fazer, pessoal. Vou pôr aqui, ó, camada K. Quantos elétrons vai caber na camada K desses 11? 2. 2. Então, vou pôr 2 na camada K. Ou vocês podem pôr entre parênteses, ou ponto e vírgula, tanto faz, tá? Então, aí vem a próxima, a camada L. Ó, ele tem 11 e já foram 2. Faltam quantos? Faltam 9, certo? Para distribuir. Eu consigo colocar as 9 na camada L? Não consigo. Quanto que eu posso colocar na camada L? 8. Boa. Então, 8 na camada L. Já foram 10. Faltam 1 para 11. Então, esse 1 vai estar onde? Na camada N. Então, K2, L8, N1. Tudo bem? Suave, né, pessoal? Não é difícil, tá? É só... Gente, e por não ser difícil, na verdade, só que é comum os alunos, eles têm dificuldade, cara. Porque é abstrato, né? É abstrato você tentar imaginar isso dentro de um átomo. Por quê? Eu não consigo ver o átomo. Nem microscópio consegue ver. Então, você tem que imaginar isso acontecendo dentro de um átomo. Então, faz sentido ter dificuldade. Então, é muito importante que vocês não perdurem com essa dificuldade. Já pausa em qualquer exemplo que eu dar que vocês não entenderam, já pausa e fala, Robson, explica de novo, tá? Isso aí eu preciso de vocês nessa parte. Ô, Robson, só uma dúvida. Ali, no caso, poderia o L ficar 7, o K1 e o M, aí, no caso, seria 3, né? Não pode. Marília, né? Isso. Isso. Marília, não. É assim, ó. Eu tenho, nesse caso, 11 elétrons, né? Eu sempre começo do mais próximo para o mais distante, e aí você sempre tem que ir colocando o limite que ele suporta. O K, o limite dele não é 2, então você sempre tem que pôr 2 no máximo. O limite. Aí é o próximo, então é 2, né? Não pode nenhum, nem 0, nada. Aí, desses 11 já foram 2. Aí faltam 9, né? Aí eu vou pro próximo. Do K, eu vou pro L. Como os 9 não cabem todos dentro do L, eu vou pôr o máximo que eu consigo. Qual que é o máximo que eu consigo? 8, né? Aí já foram 10. Aí sim, o M pode ter 1. Tá? Então, a regra é a seguinte. O último preenchido foi a camada M, né? A última. Somente a última pode ter menos elétrons do que o que ele comporta. Os anteriores sempre tem que estar no limite. Tudo bem? Beleza, entendi. Obrigada. Boa, de nada. Bom, gente, vamos para o próximo aqui, para o CA. Vou fazer tudo nessa caixinha mesmo, tá? Bom, CA tem 20. 20, porque é o seguinte, gente, vocês têm que lembrar. Esse número aqui embaixo, ele está falando que é o número de prótons, né? O número atômico. Mas, para o átomo ser nêutron, o número de prótons sempre é igual ao número de elétrons, tá? Bom, 20 elétrons. Vamos lá. Onde que vai estar esses elétrons? A gente vai começar sempre pela camada K, né? Quantos elétrons desse 20 cabe na camada K? Cabe 2, beleza? Vou para a próxima. Então, dos 20 já foram 2, faltam 18. Cabe os 18 elétrons na camada L? Não. Cabe quantos na camada L? 8.
Então, eu vou pôr 8 aqui. Já foram 10. Certo? Já foram 10. Faltam 10. Cabe 10 elétrons na camada M? Cabe, né, pessoal? Cabe. Então, eu vou pôr aqui 10 elétrons na camada M. Ó, M igual a 10. Pronto, foram os 20. 2 na camada K, 8 na camada L e 10 na camada M. Já que ela cabe 18, eu consigo pôr todos esses últimos 10 lá. Beleza? Fechou, pessoal? Então, agora vamos para o próximo, germânio. Germânio. Beleza. Ele tem lá 32, né? 32. Vamos começar a distribuir. Na camada K vai caber 2. Já faltam 30. Na camada L só cabe 8. Então, ponho 8 lá. Faltam 22. Na camada M, cabe 18, né? Faltam 22. Então, eu não consigo pôr esses 22 na camada M. Vou pôr o máximo que ela comporta, que é 18, né? Então, já foram, ó, 18 mais 8 mais 2. Já foram 28. Para 32, faltam 4. Onde que eu vou pôr esses 4? Na camada N. Bom, aí, pessoal, então eu tenho, ó, os 32 elétrons distribuídos, tá? 2 na camada K, depois eu vou para a próxima. 8 na camada L, depois eu vou para a próxima. 18 na camada M, já foram, ó, 18 mais 2, 20, 20 mais 8, 28. Até esse momento, ó, até a camada M, foram 28. Para 32, faltam 4. Onde que eu vou pôr essas 4? Na próxima camada, que é a N. Tudo bem? Alguma dúvida nesse, pessoal? Tá suavão? Deixa eu dar uma olhada aqui em vocês. Beleza, hein? Vou continuar. Boa, Reis. Agora vamos para o argônio, né? Argônio, 18 elétrons. Esse aqui vai ser interessante. Ó, 18 elétrons. Beleza. Não tem nada demais esse aqui. Bom, 18. Vou começar. 2 na camada K, que só cabe 2, beleza? Vou para a próxima, camada M. 8 na camada M, porque só cabe 8, já foram 10, né? Já foram 10, para 18 falta 8. Onde que eu vou pôr os últimos? Na camada N. Então, 8 na camada N. Beleza? 2 na camada K, 8 na camada M e os últimos 8 na camada N. Tá bom? Ô, Robson, faltou o L. Opa, desculpa. Gente, desculpa. Pulei o M, chamei o M chamei o L de M. 8 na camada L e 8 na camada M. 8 na camada M. Tá? Valeu, Manu. Então, ó, 2 na camada K, 8 na camada L e 8 na camada N. Beleza? Esse para o argônio, tá? Para o zircônio, ZR40. Ó, vamos lá. 2 na camada K, depois 8 na camada L, depois a próxima M. 18 na camada M. Bom, já foram 28, né? Cabe todos os outros, estão menos 40, falta aí 12. Cabe os 12 na camada N? Cabe, né? Então, na camada N, eu ponho os 12 elétrons que faltam, tá? Maravilha. A distribuição eletrônica. E, pessoal, seria interessante que vocês tentassem entender isso aí. Esses elétrons, ó, esses números não são aleatórios. Eu estou falando que eu tenho o núcleo do átomo aqui, com todos os prótons nele, e aí na camada K só tem 2 elétrons. Na camada L, eu estou colocando 8 elétrons. Na camada M, né, que está envolvendo o núcleo, 18 elétrons. E aí, nesse caso, o último elétron tá na camada, os últimos elétrons estão na camada N com 12.
né? Então, isso é muito interessante, pessoal, porque com isso, ó, a gente consegue também ver o tamanho do átomo. Esse átomo, ele tem a camada OPQ, esse átomo do zircônio que a gente falou? Não tem. Né? O tamanho dele acaba aqui, ó. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho do sódio. O sódio acabou aqui, ó, na camada M. Né? Então, com isso, a gente já consegue ver também tamanho de átomos. Então, a gente sabe que o sódio é menor que o cálcio, porque o cálcio tem mais espaço, e por aí vai, é muito doido. Essas informações, elas nos ajudam muito, tá bom? E, por último, vai faltar o ouro, de símbolo atômico AU. Pessoal, não tem problema vocês usarem a calculadora para ir ajudando. Eu uso. Eu sou da área de exatas, mas eu sou uma pessoa que eu não sei fazer conta de cabeça, gente. Eu sempre estou, como vocês veem isso em aula, né? Não consigo fazer conta de cabeça. Então, venho aqui, 79. Vamos lá. Vamos distribuir 79 elétrons. Os dois primeiros estão na camada K. Próximo. Os depois, mais 8 estão na camada L. Já foram 10. Beleza? Próximo. Camada M. 18 elétrons na camada M. 18. Já foram 28. Vamos para a camada N. Cabe quantos na camada N? 32. Mais 32 já foram 60. Ó, a gente tem 79, né? Então já foram 60. Agora, com certeza, os outros vão caber na camada O. Né? Camada O cabe 32. 79 menos 60, 19, né? Então, aqui, na camada O, vai ter os últimos 19 elétrons. Tudo bem? Gente, então, ó, não é difícil, né? Mas é muito importante. Porque a próxima etapa, a gente vai complicar um pouquinho na aula da semana que vem, vai complicar um pouquinho esse orbital, né? Eu vou baixar rapidinho aqui, só para fazer um spoiler do que a gente vai ver na semana que vem. Pessoal, vou abaixar aqui, beleza? Então, ó, é errado falar aqui, ó, diagrama de Linus Pauling, porque não foi ele que descobriu, né? Isso que a gente vai ver agora é um estudo de vários pesquisadores, aí eles, para homenagear o Linus Pauling, eles deram esse diagrama, que é o que a gente vai ver aqui, para o nome dele, mas para homenagear. A gente vai perceber que é esse diagrama aqui, ó. A gente vai perceber que cada orbital, olha a camada K, olha a camada L, a M aqui. Elas são compostas por camadas menores. Aí complicou, né, pessoal? Você está falando que a camada Robson, você está falando que a camada K tem outra camada dentro dela? Estou falando isso. Qual que é o nome dessa camada? Camada S. Ele chama de subcamada ou subnível, beleza? Então ele está falando que dentro da camada K, ó, tem outra camada, a camada S. Ele está falando que dentro da camada L tem mais outras camadas, duas dentro da camada L, a S e a P. Ele está falando que dentro da camada M tem 3 outras camadas, S, P e D, e por aí vai, tá? E aí, essas subcamadas que estariam aqui, ó, deixa eu tentar desenhar, que estariam aqui, ó, elas estariam, ó, dentro das outras camadas. Aqui na camada L tem duas, quer dizer, ó, que tem 2 outras camadas dentro dela. E por aí vai. Tá? E aí a gente vai entender, aí é onde realmente está o elétron, né? Porque uma camada é muito grande. Dentro dessa camada, onde que fica dentro da camada K, onde que fica esses 2 elétrons dentro da camada K? Tem um lugar certo lá dentro. Dentro da camada L, onde que ficam esses 8 elétrons? Tem um lugar lá dentro para ele ficar. E aí são chamadas de subcamadas. Tá? Então, por isso que eu falo, gente, é muito importante vocês entenderem essas 7 camadas, ou 7 níveis, ou 7 orbitais. KL, M, N, O, P, Q. Porque mais para frente a gente vai estudar um pouquinho cada uma delas. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aí. Bom final de semana para vocês e a gente se vê na semana que vem. Combinado? É nóis, pessoal. Beijão, se cuidem. Qualquer coisa eu tô aqui. Tchau, tchau. Falou, Robson. Tchau, Tchau, Robson. professor. Tchau.
Tchau, valeu. É nóis.